Feira, dia 28 de março. Seja bem-vindo aqui ao SBT Notícias. Eu sou o Cássio Zema e estou na área para te fazer companhia a partir de agora. Fique com a gente, comece seu dia muito bem informado. Bom, gente, eu começo a minha participação com mais um caso de feminicídio. Um homem que não aceitava o fim do casamento matou a mulher a tiros no ABC Paulista. O nosso repórter Marcelo Bittencourt tem os detalhes. No Rio de Janeiro, aumentou em mais de 25% o número de roubos de carros no estado em janeiro de 2008, na comparação com o mesmo período do ano passado. Inclusive, vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a ousadia dos criminosos na Baixada Fluminense. Preste atenção nesta imagem. Um carro prata aparece dando um cavalo de pau no meio da rua. O veículo fica parado, bloqueando a passagem de um carro preto, que vem logo atrás. As portas se abrem e os criminosos descem. Em poucos segundos, eles roubam a caminhonete da vítima. Os bandidos entram nos dois carros e fogem. O assalto cinematográfico aconteceu em Mesquita, município da Baixada Fluminense, em plena luz do dia. Michele foi uma das vítimas desta modalidade de crime. Ela é advogada e estava chegando ao Fórum de Nova Iguaçu para trabalhar. Espanta demais, né? Porque você vê que eles não temem nem o Tribunal de Justiça aqui, né? A gente não tem o que fazer, estão aqui à mercê dos bandidos. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos assaltantes. Michele estaciona o carro em uma das vagas destinadas aos advogados. Na sequência, o veículo dos assaltantes para logo atrás. Em seguida, eles emparelham ao lado do carro dela, saem de dentro do veículo e rendem a motorista. Agora que passou, eu fico meio nervosa, vem aquela sensação de impotência. O medo de voltar a dirigir, até hoje não dirijo, não estou dirigindo ainda. Para este especialista em segurança, a Baixada Fluminense é uma região esquecida pelas autoridades. Historicamente, a Baixada ela tem sido relegada, né? Então, qualquer política pública e qualquer analista de segurança pública vai ver a importância que tem, o peso que tem a Baixada Fluminense nesses números de criminalidade violenta. Nesta terça-feira, as Forças Armadas começaram a reforçar o patrulhamento nas ruas do Rio, como parte da intervenção federal. Mas a Baixada Fluminense ficou de fora do policiamento feito pelo Exército em parceria com a Polícia Militar, a Força Nacional de Segurança e com a Guarda Municipal. Nossa equipe entrou em contato com o Comando Militar do Leste para saber se a região da Baixada também vai receber reforço no policiamento. Mas, até o momento, não recebemos resposta. E na zona oeste do Rio, 2 adolescentes foram baleados por um policial federal durante uma tentativa de assalto. O policial estava em uma motocicleta em frente a um shopping na Barra da Tijuca quando foi abordado pelos rapazes. Ele reagiu ao assalto e atirou nos adolescentes, que estariam com uma arma de brinquedo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou uma pessoa morta e 24 feridas na BR-282, na Grande Florianópolis. De acordo com a polícia, os veículos colidiram de frente e o motorista do caminhão morreu no local. Já o condutor do ônibus ficou preso às ferragens e sofreu uma fratura na perna. 19 passageiros do ônibus ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. Ninguém corre risco de morrer. A empresa responsável pelo coletivo informou em nota que acompanha o caso. A Polícia Civil do Paraná vai fazer uma perícia nos 2 ônibus da caravana do ex-presidente Lula atingidos por 3 tiros nesta terça-feira, entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. Segundo a polícia, os disparos aparentam ter sido feitos por 2 armas diferentes, inclusive de baixo calibre. Lula não estava nos ônibus atingidos. Um deles levava os jornalistas que cobrem a caravana. É possível ver as marcas dos tiros na lataria e em um dos vidros. Os pneus foram trocados depois que furaram por causa de miguelitos na pista. A caravana de Lula foi alvo de uma emboscada logo depois de sair de Quedas do Iguaçu. Foram jogados miguelitos para que pneus fossem furados. E quem atirou nesses ônibus sabia
que poderia estar atingindo o ônibus em que estava o presidente Lula. O ônibus atingido pelos 2 tiros levava jornalistas que acompanhavam as visitas do ex-presidente pelo país. Ninguém se feriu. Se escutou o impacto no ônibus, que acreditamos que tivesse sido arremesso de pedra, uma pedra. O ônibus seguiu e chegando aqui, a uns 2 quilômetros daqui, ou menos até, o motorista identificou um problema no pneu. Achou que o pneu estava furado, se parou o ônibus e aí que se identificou os miguelitos no pneu e as marcas na carroceria do caminhão, do ônibus. Lula estava em outro ônibus para Laranjeiras do Sul, onde seguia para se encontrar com acadêmicos da Universidade Federal da Fronteira Sul. Mesmo com os atos de violência, a visita do ex-presidente seguiu normalmente. Na passagem por aqui, ele visitou o laboratório de agronomia do campus e plantou uma araucária, árvore que é símbolo do Paraná. Os assessores de Lula confirmaram que a caravana segue normalmente até Curitiba. O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, disse que a família dele tem recebido ameaças. Preocupado, ele solicitou providências à presidente do STF, Carmen Lúcia, e também à Polícia Federal. As ameaças ao relator da Operação Lava Jato no Supremo teriam começado há cerca de 3 semanas. O autor e o teor das intimidações, no entanto, não foram citados. Edson Fachin fez a revelação no programa do jornalista Roberto Dávila na Globo News. Nos dias atuais, uma das preocupações que tenho não é só com os julgamentos, mas também com a segurança de membros de minha família. Tenho tratado deste tema e de ameaças que têm sido ameaças que têm sido dirigidas a membros da minha família. O ministro é também relator do pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. A ação deve ser julgada no próximo dia 4. Durante a entrevista, desabafou. Eu sou grato à vida por poder prestar esse serviço. Fico preocupado, sim, com aqueles que, membros da minha família, não fizeram essa opção e poderão eventualmente sofrer algum tipo de consequência. Mas eu espero que nada disso se passe. Fachin disse ainda esperar que não seja preciso trocar a fechadura de uma porta já arrombada também neste tema. Afirmou que pediu providências à Polícia Federal e à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Algumas medidas já foram adotadas. Elas vão do aumento no número de agentes para a escolta permanente ao envio de especialistas em segurança para Curitiba, cidade onde ele e a família moram. A presidente do STF consultou os demais ministros sobre a necessidade de reforçar a escolta. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, classificou as ameaças como inaceitáveis e colocou à disposição equipes da PF para investigar o caso. Já a Ordem dos Advogados do Brasil pediu prioridade na apuração da denúncia. No Congresso, parlamentares cobraram uma ação imediata. Espera que tanto o Ministério Público junto com a Polícia Federal possam agir rápido, garantir a integridade física, a vida do ministro Fachin. É um fato extremamente grave que merece a apuração mais rigorosa e a resposta mais dura possível. As polícias civil e federal vão investigar um golpe aplicado por meio do WhatsApp. O detalhe é que desta vez as vítimas foram os ministros do governo. 3 ministros foram alvos dos criminosos: Eliseu Padilha, da Casa Civil, Carlos Marum, da Secretaria de Governo e Osmar Terra, do Desenvolvimento Social. Todos tiveram a conta do WhatsApp clonada. Os falsos ministros dispararam mensagens para a lista de contatos deles, perguntando se usavam um aplicativo de um banco específico. Depois, alegaram ter extrapolado o limite diário de transferências e perguntaram se a pessoa não poderia fazer o depósito. Prometeram pagar depois da meia-noite. Sem desconfiar, alguns ajudaram os supostos ministros. O prejuízo passa dos R$6.000. Assim que soube do golpe, Eliseu Padilha mandou mensagens alertando os contatos. Os ministros acionaram as polícias civil e federal. O que se sabe por enquanto é que os criminosos usam dados falsos para abrir contas bancárias pela internet. Assim que recebem os valores, eles param de utilizá-las e abrem uma nova, em nome de outra pessoa. Ao serem alertados, os bancos bloqueiam as contas e impedem novas transferências. Mas é tarde demais. O dinheiro já foi sacado. O bloqueio evitou prejuízos a um amigo do ministro Carlos Marum. A conta não estava mais recebendo, estava bloqueada para o recebimento de
de valores. Os deputados Efraim Filho e Vaidom Oliveira também caíram no golpe. 10 conhecidos de Vaidom transferiram, em média, R$2.000 cada. Geralmente eles conseguem pegar pessoas da família, né, são as pessoas mais próximas, né? Qualquer pessoa pode ser vítima dos criminosos. Esse especialista dá dicas de como evitar. Uma das recomendações principais é manter atualizado o sistema operacional. Aquela atualização que costuma ser chata para a maioria, mas é muito importante porque a boa parte dessas atualizações são por motivos de segurança. Nós não conseguimos entrar em contato com os responsáveis pelo aplicativo WhatsApp. Já a operadora Vivo informou que está apurando o caso. A TIM e a Claro não se posicionaram. E o Banco do Brasil disse que as contas foram bloqueadas logo que a instituição tomou conhecimento dos fatos. Bom, gente, agora preste muita atenção nessa história que é revoltante. Alunos de uma escola municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vão ter uma Páscoa com um gostinho de frustração. Em vez de ovos de chocolate, as crianças foram presenteadas, sabe com o quê, gente? Com sobras de cenouras. Luana, de 8 anos, e Luísa, de 6, estão decepcionadas com o presente do colégio. 2 cenouras para fazer um bolo de Páscoa. Não deram a receita, não entendi. O padrasto explica que a receita chegou por e-mail. Aqui nem papel tem. E vira e mexe aí, teve uma reunião que conversaram entre si aí para ver se tinha a tal vaquinha, né? Para comprar gisticeira, papel. 80 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, receberam o chamado Kit Páscoa Saudável. Uma cenoura toda decadente, sofrida. Fiquei triste que a minha filha chegou em casa com um olho cheio de lágrimas, porque achou que fosse ganhar pelo menos 2 bombons, né? Com tanta polêmica, a prefeitura reconheceu que a ideia surgiu por uma falha na compra da merenda e informou que uma sindicância foi aberta para apurar o caso. A Secretaria Municipal de Educação alega que todo esse problema foi causado por um erro básico de matemática. A prefeitura deveria ter comprado 2.319 quilos de cenoura, mas um algarismo a mais fez com que esse número passasse para 23 toneladas. O prejuízo também foi astronômico. A conta, que inicialmente seria de pouco mais de R$7.000, passou para 74 mil. Sobraram cenouras e muitas reclamações. Nossos filhos estão sem material escolar, na escola, que é o principal, não tem uniforme, as crianças, não tem material para os professores. Fazendo malabarismos diários para educar os alunos, esta professora desabafa. A gente fica aí tentando fazer milagres, né, para poder dar conta de uma educação de melhor qualidade para as crianças. Depois de tanta atrapalhada, só resta mesmo apelar para o coelhinho da Páscoa. Queremos chocolate! Queremos chocolate! Coitada da criançada, né? Querendo só um chocolatinho para essa Páscoa. Bom, gente, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que os uniformes ainda não ficaram prontas e que a compra do material escolar está em fase de licitação. E a chuva deixou a capital paulista em estado de atenção nesta terça-feira. Vias importantes como a Marginal Tietê ficaram praticamente intransitáveis. Os motoristas chegaram a sair dos carros para esperar a água baixar. O Marcelo Bittencourt acompanhou o caos nas ruas de São Paulo. Foram registradas pelo menos 20 quedas de árvores em toda a capital paulista, que ficou em estado de atenção durante boa parte da noite. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência, choveu uma média de 10,5 milímetros em toda a cidade. No Jardim Sara, na zona oeste da capital paulista, uma árvore de grande porte caiu em cima de uma casa. A dona do imóvel, uma senhora de 78 anos, ficou muito assustada. Nossa, quase morri. A minha sorte tinha uma moça junto comigo. Que eu cheguei a desmaiar. Meu Deus. Que eu tô tomando uns remédios fortes. E aí eu desmaiei, caí, ela me levantou. Aí nós não tinha visto que era árvore. Eu falei para ela, é árvore. Segundo os moradores, eles vinham pedindo à prefeitura que podasse ou cortasse a árvore há pelo menos 13 anos. Mas nada foi feito. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. Mais um dia de chuva e calor em boa parte do Brasil. No Nordeste, atenção redobrada em áreas de risco, porque um fenômeno que faz os ventos girarem no sentido horário dá força para os temporais. No Norte e na área central do Brasil, a chuva se espalha e persiste durante o dia todo.
Em Marabá, no sudeste do Pará, mais de 500 famílias estão desabrigadas e o bairro mais antigo da cidade sofre com a cheia. Em Parauapebas, o nível do rio que dá nome à cidade já passou dos 10 metros. Apesar do aumento da quantidade de nuvens, esse outono continua com temperaturas de verão. Faz 31 graus em Porto Alegre, 32 em Vitória. Na capital paulista, há chances para temporais no fim da tarde. Faz 27 graus. Salvador também vai ter mais chuva e faz 31. Em Cuiabá e no Rio de Janeiro, os termômetros seguem em alta e a máxima chega aos 32 graus. Gente, vem chuva por aí. E vamos agora às notícias internacionais. Moradores da cidade russa, onde um incêndio em um shopping deixou dezenas de mortos, foram às ruas para protestar. Eles cobram respostas das autoridades e acusam o governo de diminuir o número da contagem de mortos. Da dor à revolta. Desafiando o luto oficial, eles cobraram respostas. Queremos a verdade, gritaram os manifestantes. Os milhares de moradores que tomaram as ruas de Kemerovo, na Sibéria, acusam as autoridades de não darem a real dimensão da tragédia. Na conta deles, chega a quase 80 o número de mortos no incêndio, 16 a mais do que o apresentado pelo governo. Ludmila perdeu os 2 netos, ainda não identificados. Os corpos estão irreconhecíveis, disse ela. Apesar dos diretores do shopping estarem presos, a população quer ver os grandes responsáveis serem punidos. O centro comercial passou pela fiscalização do governo, que tem histórico de corrupção, e operava sem alarmes de incêndio e com as saídas de emergência trancadas. Centenas de famílias com crianças aproveitavam o recesso escolar na Rússia para passear no shopping de Kemerovo quando o fogo começou no domingo, justamente na área infantil. O presidente Vladimir Putin visitou a cidade e garantiu às famílias das vítimas que haverá justiça, com o apoio de 100 investigadores envolvidos no caso. Mas ele evitou os protestos. Com as ruas cercadas pela polícia, Putin depositou flores no memorial sozinho. A viagem à Sibéria o afastou de Moscou por um dia, epicentro de uma grande crise internacional. Mais de 140 de seus diplomatas foram expulsos de quase 30 países e do Conselho da OTAN, em solidariedade ao Reino Unido, onde um ex-espião foi envenenado por uma arma química de fabricação russa. Com essa tragédia nacional, o presidente recém-reeleito da Rússia, Vladimir Putin, ainda não anunciou as medidas retaliatórias pela expulsão de seus diplomatas. O Kremlin responsabilizou os Estados Unidos, acusados de chantagem, ao armar essa ação coordenada, pressionando outros países a fazerem o mesmo. De Nova York, Yula Rocha, para o SBT Notícias. Obrigado, Yula. E foi confirmado nesta terça-feira que o ditador norte-coreano Kim Jong-un fez uma visita secreta à China. A informação foi divulgada pelo governo dos 2 países. Essa foi a primeira viagem oficial do líder norte-coreano para fora de seu país, desde que sucedeu o pai em 2011. Kim Jong-un se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim no último domingo e confirmou que pretende abandonar o projeto nuclear do país. O presidente americano Donald Trump derrubou na noite desta terça-feira a proteção para cidadãos da Libéria que viviam nos Estados Unidos. Com isso, os refugiados têm até um ano para deixar o país. A medida deve afetar cerca de 200 mil pessoas. Trump já havia derrubado a proteção para cidadãos da Nicarágua, do Haiti e de El Salvador. Manifestantes bloquearam estradas para protestar contra a prisão de Carlos Puigdemont. Ele está preso na Alemanha e deve ser extraditado para a Espanha, onde é acusado de rebeldia por ter declarado a independência da Catalunha. Uma droga 50 vezes mais potente que a heroína foi a responsável pela morte do cantor Prince há quase 2 anos.
Os detalhes foram divulgados pela agência de notícias Associated Press, que teve acesso à autópsia. O documento aponta que Prince tinha uma concentração muito alta de fenantil no corpo, cerca de 60 miligramas. Segundo especialistas, apenas 3 miligramas da substância já são capazes de matar. Prince morreu em 21 de abril de 2016 por overdose acidental. A polícia da Irlanda encontrou o corpo do brasileiro que estava desaparecido desde o início do mês. Kaique Trindade de Oliveira, de 24 anos, chegou à cidade de Dublin em fevereiro para estudar inglês. Ele simplesmente desapareceu no dia 6 de março. Segundo o jornal The Irish Times, o corpo foi encontrado num parque no mesmo bairro onde o brasileiro morava. A causa da morte não foi revelada. O Itamaraty disse que está prestando toda a assistência à família do jovem. 5 horas 23 minutos, faz agora neste momento 24 graus em Salvador e 22 aqui em São Paulo. E voltamos com as notícias aqui do Brasil, porque a Corregedoria da Polícia Civil do Rio investiga uma denúncia sobre o uso indevido de um helicóptero da Coordenadoria de Recursos Especiais como transporte de passeio para pessoas que não são policiais. As imagens mostram 3 grupos de mulheres e crianças embarcando na aeronave da Polícia Civil. O helicóptero fez voos panorâmicos pelo Cristo Redentor e pela Lagoa Rodrigo de Freitas. As viagens duravam entre 5 e 10 minutos. Segundo o portal de transparência do governo do estado, já foram gastos R$600 mil com transporte aéreo para a área de segurança. No ano passado, o montante chegou a 14 milhões. Entre julho de 2016 e fevereiro de 2017, 3 helicópteros da Polícia Civil ficaram parados devido à falta de verba para gasolina e manutenção. A cada voo, a Polícia Civil gasta uma média de R$2 mil. O passeio em família em plena crise econômica e que afeta em cheio a segurança pública chamou a atenção de uma mulher que caminhava pela lagoa. Daqui de frente ao heliponto, ela observou e gravou toda a movimentação por 30 minutos, entre as 10 e 10h30 da manhã. A denúncia foi parar na Corregedoria da Polícia Civil, que abriu uma sindicância administrativa para investigar o uso indevido da aeronave. Mas o delegado Gilson Emiliano já ouviu o piloto, que contou que os voos eram para levar os filhos, parentes e amigos do agente da CORE, Bruno Xingu, morto durante uma operação no Jacarezinho em agosto passado. Os outros policiais que estavam de serviço no domingo ainda serão ouvidos. A Corregedoria apura quem autorizou o voo. Os envolvidos podem ser obrigados a devolver o valor gasto com combustível. Os policiais civis devem responder também por peculato, mau uso do dinheiro público. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão. Eu acho que está tudo errado, mas faz parte do Brasil atual. O dinheiro público deve ser utilizado em coisas mais nobres e no interesse da população e da cidade. Essa forma como foi utilizado para interesses privados é escandaloso. O Exército foi recebido a tiros em uma operação na zona norte do Rio. 4.000 homens participaram da ação desta terça-feira. Foi a maior ofensiva desde o começo da intervenção federal no estado. Logo na chegada ao conjunto de favelas, a reação de criminosos. O veículo blindado deu apoio à entrada dos policiais. Ao todo, 3.400 homens das Forças Armadas participaram da operação, além de 500 policiais civis e militares. No início da manhã, tanques de guerra também foram posicionados. Barricadas e muretas usadas para a proteção de traficantes foram retiradas. Em uma casa, a polícia encontrou drogas e armas. De acordo com o Comando Militar do Leste, esta é a maior operação realizada após o decreto de intervenção federal há pouco mais de um mês. O complexo do Lins, que reúne 15 favelas, é dominado por uma das facções criminosas mais perigosas do Rio. Pelo menos 24 suspeitos foram presos.
Em filas, pessoas eram revistadas. Enquanto isso, com uma música de fundo, um veículo militar circulava pela comunidade, anunciando como os moradores deveriam agir. Durante as operações, mantenha calma e siga as nossas orientações. A Defensoria Pública da União também decidiu orientar moradores. Para revistar alguém pessoalmente, o policial tem que justificar. Se não houver fundada suspeita, nenhum agente público pode submeter uma pessoa a uma revista pessoal. E vai distribuir uma cartilha com informações sobre como agir em caso de abordagens. Outra informação, por exemplo, é que nenhum agente pode vasculhar um celular sem autorização. O youtuber Spartacus também tratou do assunto em um vídeo. Em lugares públicos, evite o uso de furadeira e guarda-chuva longo. Parece bobagem, mas muitas pessoas olham isso de longe e acham que são armas de fogo. A publicação já teve mais de 128 mil visualizações. Essa educação deveria ser feita para os agentes de segurança, né? Porque eles que são as pessoas que fazem a lei valer. No Ceará, a violência segue sendo o maior problema. Mais um ônibus foi incendiado em Fortaleza. É o 13º caso desde o último sábado. A polícia investiga a motivação dos ataques. Testemunhas contaram à polícia que cerca de 10 homens invadiram o coletivo e deram ordem para todos desembarcarem. Em seguida, atearam fogo. A gente sai de casa 3, 4 horas da manhã, não sabe se volta, deixa a família, deixa a mulher. O corpo de bombeiros foi chamado, mas não houve tempo de conter as chamas. Quem precisa do transporte coletivo tem que conviver com o medo. O que a gente pode sentir, medo de sair de casa, medo quando os familiares da gente saem de casa, é a sensação que fica. O presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, deve deixar a cadeia nesta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal permitiu que ele passe a cumprir prisão domiciliar para tratar de problemas de saúde. O repórter Léo Santana tem as informações. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por 2 votos a 1 que o deputado Jorge Pisciani, do MDB, deve cumprir prisão domiciliar em função do agravamento do seu quadro de saúde. Pisciani tem câncer na bexiga e na próstata e a defesa alega que ele passou por cirurgia e corre o risco de sofrer infecções na prisão. Ele foi preso em novembro do ano passado e é acusado de receber quase 50 milhões de reais em propina de empresários de ônibus. O único ministro que não concordou com a decisão foi Edson Fachin, porque, segundo ele, a prisão domiciliar é para casos em que o preso esteja extremamente debilitado. Do Rio de Janeiro, Léo Santana, para o SBT Notícias. Valeu, Léo, pelas informações. E depois de 4 meses foi liberada a ação que discute o foro privilegiado dos políticos. A ação foi suspensa em novembro a pedido do ministro do STF, Dias Toffoli. Nesta terça-feira, ele liberou a matéria. O julgamento ainda não foi marcado. Depende da decisão da presidente Carmen Lúcia. Com o foro por prerrogativa de função, muitas autoridades têm o direito de serem julgadas por órgãos superiores. A Polícia Federal comprovou que são verdadeiros os e-mails apresentados pelo empresário Marcelo Odebrecht sobre a suposta doação de um terreno para o Instituto Lula. O laudo foi feito a pedido da própria defesa do ex-presidente. Para os advogados de Lula, os e-mails não servem para fazer qualquer prova contra o petista e tampouco tiveram a autenticidade evidenciada pelo laudo da PF. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, repetiu ao Supremo Tribunal Federal a denúncia de corrupção passiva e obstrução de justiça contra o senador Aécio Neves. A acusação é baseada na gravação de uma conversa do empresário Joesley Batista com político. Para Aécio Neves, o STF vai fazer a análise justa do caso e mostrar que ele não cometeu atos ilícitos. O empresário Flávio Rocha anunciou nesta terça-feira que vai disputar a presidência da República pelo PRB, o Partido Republicano Brasileiro. Não param de surgir novos nomes na disputa pelo Palácio do Planalto. Nesta terça-feira, foi a vez do PRB, que integra a base aliada de Michel Temer, apresentar o pré-candidato no Salão Verde do Congresso. Eu acho que nos cabe preencher uma lacuna
que existe na política brasileira. Flávio Rocha tem 60 anos, é dono da rede de lojas Riachuelo e ligado ao movimento Brasil Livre. Já se lançou a presidente em 1994 pelo PL, mas acabou desistindo da disputa para apoiar Fernando Henrique Cardoso. Antes foi deputado federal por 2 mandatos pelo Rio Grande do Norte, em 86 pelo PFL e em 1990 pelo PRN, quando integrou a tropa de choque do então presidente Fernando Collor. Flávio Rocha afirma ser conservador nos costumes, mas é bem liberal quando o assunto é economia. O empresário se coloca como uma opção contra tudo o que está sendo feito pelos políticos atuais. E logo depois de lançar a pré-candidatura, já foi em busca de apoio da bancada ruralista, a maior da Câmara. Um compromisso inarredável com as reformas que vão nos tirar da posição humilhante de 153º país menos competitivo do mundo. O MDB anunciou a filiação de Henrique Meirelles ao partido. Com isso, as portas ficam abertas para ele ser vice numa possível chapa encabeçada pelo presidente Michel Temer. Já o ministro da Saúde, Ricardo Barros, se despediu do governo para preparar a candidatura às eleições de outubro. Foi um discurso em tom de despedida. Buscando transparência e eficiência que nós fizemos essa gestão inovadora, senhor presidente. Ricardo Barros entregou a carta com pedido de exoneração durante uma homenagem a médicos no Palácio do Planalto. Michel Temer não comentou a saída do ministro. Em São Paulo, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, um dos nomes cotados para substituir Barros, não quis falar de reforma ministerial. Mera especulação, continuo. Não, eu não sei. Vocês é quem tem dito isso, mas continuo trabalhando. Sou um funcionário de carreira da Caixa Econômica. Estou muito feliz onde estou. O prazo limite dado pelo Tribunal Superior Eleitoral aos interessados em participar das eleições de outubro é 7 de abril. Nos bastidores, o cálculo é que pelo menos outros 9 ministros vão deixar os cargos para concorrer. São os titulares das pastas de Minas e Energia, Integração Nacional, Fazenda, Esporte, Turismo, Transportes, Educação, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu que considera a possibilidade de ser candidato a vice-presidente numa chapa do MDB. Faz parte das discussões e do processo de avaliação que eu estou tendo e que vamos concluir isso dentro da semana. No fim da tarde, o MDB confirmou que Henrique Meirelles assina na próxima terça-feira, dia 3 de abril, a filiação ao partido. Mais cedo, quem esteve no Senado e respondeu a uma série de perguntas dos parlamentares foi o ministro-chefe da Casa Civil. Eliseu Padilha disse que a solução para uma eventual saída de Meirelles da Fazenda pode vir de dentro ou de fora do governo. A única coisa que é certa é que o rumo da atual política econômica é o rumo do presidente da República, que é o presidente Michel Temer. As contas do governo federal que envolvem o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência fecharam fevereiro com déficit de mais de 19 bilhões de reais. Apesar do rombo, é o melhor resultado para o mês em 3 anos. Houve crescimento de 10% nas receitas contra uma discreta queda nas despesas. E a gente volta a falar de polícia, que investiga o assassinato de 2 amigos de uma pizzaria de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida. A suspeita é de que o crime foi cometido depois de uma discussão, acredite, por causa de sachês de ketchup. As 2 vítimas foram veladas lado a lado. Amigos desde a infância, Fábio Guimarães Bandeira, de 34 anos, e Luiz Fernando de Ávila, de 32, foram assassinados na noite de domingo. Por causa de besteira, entendeu? Os trabalhadores saem para comer uma pizza e acaba acontecendo essa tragédia toda aí. As vítimas estavam com outros 2 amigos e o irmão de Luiz Fernando nesta pizzaria em Alvorada, na Grande Porto Alegre. Pega uma pizza na pizzaria para levar para casa e ao sair teriam pego alguns condimentos ali, sachês de ketchup, e aí quando estava no veículo, um indivíduo que supostamente seria um segurança teria abordado as vítimas e teria dito que não poderiam levar aqueles condimentos. A discussão entre clientes e funcionários começou ainda dentro da pizzaria e se arrastou aqui para o lado de fora.
Quando os 5 amigos foram tirar satisfação de um homem que seria segurança do estabelecimento, ele sacou uma arma. Disparou várias vezes. 2 vítimas morreram na hora e um terceiro amigo foi ferido e levado ao hospital em estado grave. Aurimar Alvarenga está internado no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. O atirador ainda não foi identificado. As câmeras de vigilância da pizzaria não teriam registrado imagens. Nas redes sociais, o dono da pizzaria publicou uma nota lamentando a morte dos clientes. Ele e todos os funcionários do local serão ouvidos pela polícia nos próximos dias. Meus filhos ficaram sem um pai. Meus filhos sofrem. Foi por uma covardia, foi coisa banal. Um casal de policiais de Santa Catarina que passava férias em Natal foi baleado durante um assalto. A mulher não resistiu. O casal estava de férias no Rio Grande do Norte desde o último sábado. A soldado Caroline Plett e o sargento Marcos Paulo da Cruz voltavam da praia de Genipabu e decidiram parar em uma pizzaria da zona norte de Natal. Foi quando bandidos entraram no estabelecimento e anunciaram um assalto. Uma testemunha contou com detalhes o passo a passo da ação criminosa. Quando ele começou a recolher as coisas, ele descobriu que o cara era policial, né? Ele disse, isso aqui é polícia, isso aqui é polícia. E quando, de repente, o bandido jogou a arma pro outro, que foi que deflagrou o esteiro. Caroline sofreu um disparo transfixante na região do tórax, que resultou numa hemorragia interna. A soldado morreu ainda na noite da segunda-feira. O marido também foi vítima dos disparos, mas não corre risco de morrer. Os suspeitos do crime ainda não foram presos. O carro usado na fuga foi encontrado a poucos metros da pizzaria. Com a morte da soldado de Santa Catarina, sobe para 8 o número de policiais militares assassinados no Rio Grande do Norte só em 2018. No ano passado, 17 PMs foram mortos no estado. Os familiares dos policiais militares de Santa Catarina acabaram de chegar de Chapecó. Eles estão dando entrada agora no ITEP e devem fazer o procedimento de retirada do corpo. O traslado para Santa Catarina será feito de avião. A gente só vem lamentar a situação e infelizmente é uma tragédia que não aconteceu, né? Caroline tinha 32 anos e era recém-casada. O corpo da jovem policial deve retornar ao estado de origem nesta quarta-feira. E olha só que absurdo, uma mulher foi presa acusada de ajudar o filho a traficar drogas em escolas públicas e particulares de Brasília. O rapaz está foragido. Suelson Pereira da Silva Júnior é este, de blusa verde. O vídeo feito pela polícia flagra o momento em que ele repassa a droga para um estudante. O rapaz ainda tenta disfarçar, mas logo vai embora. Os agentes conseguiram localizar o traficante mais procurado naquelas imediações. Ele conseguiu fugir na hora da abordagem, mas deixou 19 tijolos de maconha e 23 porções de haxixe em poder de sua própria mãe. Ela não conseguiu escapar. Vilma Aparecida da Silva, de 52 anos, foi presa em flagrante. O traficante também divulgava seus produtos nas redes sociais. Ele já foi preso 2 vezes pelo crime e estava cumprindo a pena em liberdade, apenas 1 semana. É um traficante ousado. A escola é na frente da sua casa e próximo à delegacia. E um médico da Polícia Militar foi detido por dirigir embriagado e se envolver num acidente em João Pessoa. Câmeras de segurança registraram o momento em que o médico atinge em cheio um carro com 4 pessoas. 2 delas tiveram ferimentos graves e passaram por cirurgia. No carro foram encontradas garrafas de bebida alcoólica. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez. A cidade de Itajaí, em Santa Catarina, já se prepara para receber a maior regata vela do mundo. Os preparativos para a Volvo Ocean Race estão a todo vapor. A equipe organizadora do evento reuniu a imprensa nesta segunda-feira para anunciar novidades. O chefe de operações de Porto Internacional da Volvo Ocean Race fala que a grande novidade é a interação dos competidores com o público. Integração maior dos equipos com o público. O local, que neste ano aguarda mais de 400 mil visitantes, contará com espaços culturais, gastronomia regional, atrações culturais. O presidente da Volvo, Stopover, comemora a participação direta da mão de obra local na construção do evento. Embora a sede seja aqui em Itajaí, é um evento que movimenta todo o estado de Santa Catarina, né? Isso é muito evidente, até desde das empresas que prestam esse serviço, né? E do grande público que vem
vem trazendo a Volvo. Neste ano, o cuidado com os oceanos será o grande tema da Volvo Ocean Race. O evento chega até Itajaí com uma série de ações contra o descarte dos plásticos nos oceanos. Agora, da Volvo Ocean Race, também um dos veleiros, o Mirpuri, ele é de uma fundação portuguesa que vem acompanhando toda essa maratona e colhendo amostras de água e documentando, né, toda essa poluição que os mares estão. A Volvo Ocean Race é considerada a maior competição de regata do mundo. Os competidores navegam por 4 oceanos com paradas em 12 cidades de 5 continentes. Na 8ª etapa da competição, Itajaí vai recepcionar a chegada das equipes que partiram de Auckland, na Nova Zelândia, no dia 18 de março, além da largada dos barcos rumo a Newport, nos Estados Unidos. A abertura oficial da Volvo Stopover será no dia 5 de abril e o evento segue até o próximo dia 22. E um dos participantes da Volvo Ocean Race está desaparecido. Segundo organizadores do evento, o britânico John Fisher caiu no mar durante a disputa. Apesar das buscas feitas, ele ainda não foi encontrado. As causas do acidente são investigadas. Bom, gente, agora é o futebol. Foi difícil, suado, mas o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. O Verdão venceu o Santos nos pênaltis após perder no tempo normal e agora aguarda São Paulo ou Corinthians, que jogam nesta quarta-feira. Sente o ânimo, que a chuva não esfria. Hoje vai ser 3-0 pro Palmeiras, rapaz. Vamos, Palmeiras! Bora, bora, bora! Eles viram a seleção brasileira de amarelo vencer a Alemanha, mas já trocaram a cor da camisa. A seleção hoje é verde, é nóis. Ah, clima de Copa para despachar o Santos? Bom é começar o jogo com vantagem. 1-0 do primeiro desafio, isso pro Palmeiras, né? Mas o Santos foi lá e deu uma quebrada nesse otimismo. Foi o que o Eduardo Sacha fez com 13 minutos de bola rolando, cabeçada forte que não deu para o goleirão Jailson. Mas teria sido uma ilusão apenas, sim, porque durou pouquinho. 3 minutos depois, Bruno Henrique acertou o pé, chutaço que o Vanderlei não alcançou. Na soma da semifinal, 2-1 para o Verdão, mas na correria que estava, ainda não dava para contar com a vaga na final. Não, porque a garotada da Vila estava com fome de gol e mudou o placar de novo. Dessa vez foi Rodrigo, 17 anos apenas, mas chamando a responsa, foi aos 40 minutos. O Palmeiras ainda tentou retomar a frente, mas não deu. Os dois times foram para o vestiário, sujeitos à decisão da vaga nos pênaltis. Tinha ainda toda a segunda etapa para fazer a diferença. Aquele golzinho a mais, o gol salvador, a chance pintou para os dois lados. Com mais força para o Palmeiras, mas ninguém balançou a rede. Foi o juiz apitar o fim do jogo para ver aquele clima de tensão no ar. Chegou mesmo a hora dos pênaltis. E aí, o Palmeiras acertou todos. Estava bem ensaiado para esse momento. E o Jailson também estava pronto para defender e barrou a cobrança de Diogo Vitor, a terceira do Santos. Quem passou a régua para garantir o Verdão respirando em paz foi o Guerra. Sente a felicidade da torcida. Tá feliz, hein? Fizemos a lição de casa, primeiro jogo 1-0. Aqui foi difícil, mas tá na final. Tem que ser assim, Palmeiras é assim, não tem jeito. Palmeiras! Tava até, no bom sentido, complicado pra gente trabalhar. Olha essa. Ufa, agora dá pra gravar à vontade, ó. Pra quem viu o estádio quase lotado, até estranha desse jeito, né? O fato é que a bagunça, a alegria do futebol agora muda de endereço. O Palmeiras fica confortável, pelo menos por um tempinho, à espera do adversário, que vai ser definido nessa quarta-feira à noite. Corinthians ou São Paulo? O que eles disseram aqui é, venha quem vier. Aquela história, né, de torcedor que bate no peito. Agora pegar o Corinthians na final. Por que o Corinthians? Porque é melhor. É melhor, dá mais gostinho. E 2 jogos abriram a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Vitória e o ABC estão nas quartas de final. No estádio Frasqueirão, em Natal, o ABC venceu o Ferroviário e ficou com a outra vaga. O Alisson, de pênalti, fez o primeiro do time potiguar. Igor cruzou forte e Ares completou. 2-0 ABC.
O time cearense diminuiu o placar com Diego Silva cobrando o pênalti. Rafinha definiu o placar com este golaço de fora da área. Final ABC 3, Ferroviário 1. E o Brasil, hein, gente, venceu a Alemanha por 1-0 em Berlim, no último amistoso antes do anúncio da lista de jogadores que vão à Copa do Mundo. O jogo também marcou o reencontro entre as duas seleções, depois do vexame brasileiro do 7-1 em 2014. Berlim. Estádio Olímpico. Foi o reencontro com o maior trauma da história recente do futebol brasileiro. E com aquele desejo de dar o troco. 8 vai ser 8-0. O alemão prefere ser diplomático. Vai ser 2-2. 2-2 für beide. Tão diplomáticos que alguns preferem o Brasil. No futebol, sim, me diz a alemã. Esse grupo não vestiu verde e amarelo, pelo contrário, mas fez questão de abraçar o canarinho, símbolo da seleção. Os brasileiros entenderam como provocação. 5 vezes gritava essa turma em inglês, numa referência ao pentacampeonato que, por enquanto, só o Brasil tem. Ser penta é melhor que 7-1. Brasil, o momento que sobrou, né? No histórico Estádio Olímpico de Berlim, brasileiros vieram acompanhados do fantasma do 7-1 e da vontade de, diante da Alemanha, gritar Brasil de novo com orgulho. Não deu para gritar gol 7 vezes como os mais otimistas esperavam, mas deu sim para ter orgulho e ainda mais esperança para a Copa do Mundo da Rússia. A vitória foi magra, mas convincente, ainda que tenha sido contra um time sem vários titulares. E veio com um menino que 4 anos atrás era um dos milhões de torcedores decepcionados por causa da mesma Alemanha. Ele quase marcou um golaço quando enganou os zagueiros e chutou por cima. Faltavam menos de 10 minutos para o fim do primeiro tempo, quando Gabriel Jesus cabeceou para o gol e o goleiro tentou defender. Se houve dúvidas, os computadores tiraram e avisaram ao juiz que a bola entrou. A tecnologia confirmou o esforço e a dedicação da seleção do Brasil. Foi difícil deles entrarem na nossa defesa hoje e, claro, o grupo está de parabéns pelo jogo que fez e creio que estamos no caminho certo. Acho que foi bom o jogo, 1-0 deu para sair satisfeito. Convincente? Convincente, muito convincente. Feliz, é isso aí, Brasil. Desta vez a parte verde e amarela do casal vai dormir mais feliz. E ainda que tenha sido só um amistoso, os alemães logo souberam que para nós esse jogo valia sim alguma coisa. Brasil, Brasil, Brasil! Claro que é difícil conter a euforia do torcedor, mas não é porque venceu uma partida amistosa contra a Alemanha que a seleção já conquistou o Hexa ou que o 7-1 foi vingado. Longe disso, mas de fato a preparação para a Copa foi sim bem feita. A seleção teve alguns problemas no primeiro tempo, deu espaço para o time da Alemanha, mas conseguiu equilibrar o jogo e até ser melhor, principalmente depois do gol, quando conseguiu marcar o time da Alemanha sob pressão, a saída de bola dos alemães. Acho que esse é um ponto muito positivo para a Copa. Individualmente, alguns jogadores foram muito bem. Hoje os melhores jogadores da seleção são Felipe Coutinho, o William e também o Paulinho. Gabriel Jesus não foi brilhante, mas fez o gol. Se há 4 anos ele estava ainda pintando as ruas do Jardim Peri e torcendo pela seleção brasileira, hoje ele é o titular na Copa do Mundo. Tudo bem que não foi uma Copa do Mundo, mas dessa vez foram os nossos irmãos, a Argentina, que sentiu um gostinho amargo de uma goleada, 6-1 para a Espanha. No novo estádio do Atlético de Madrid, um jogador da casa abriu o placar para a Espanha. Diego Costa, com dor e tudo. O segundo gol foi de Isco, que completou o cruzamento de Asensio. Escanteio para a Argentina e Otamendi subiu mais que todo mundo para diminuir o placar. Mas aí a Espanha deslanchou. Aspas foi lançado e cruzou para Isco fazer o terceiro gol espanhol. Isco também foi garçom. Ele serviu Aspas, que deixou para Thiago fazer 4-1. Lançamento longo de De Gea para Iago Aspas, que bateu na saída de Caballero. 5-1. A Argentina errou no reinício do jogo e a Espanha aproveitou. Mais uma vez com Isco. Goleada humilhante. Espanha 6, Argentina 1.
Os russos voltaram a decepcionar a torcida. Depois de perder para o Brasil, foi a vez de Mbappé fazer 1-0 para a França em São Petersburgo. Linda cobrança de falta de Pogba no canto do goleiro Luniev. Smolnikov cruzou da direita e Smolov bateu de primeira e diminuiu para a Rússia. Mas Mbappé pedalou em cima do zagueiro e bateu no meio das pernas do goleiro. Final, França 3, Rússia 1. Inglaterra e Itália em Londres. Vacilo duplo da zaga italiana. Jamie Vardy foi mais esperto e fez 1-0 para a Inglaterra. De pênalti, Lorenzo Insigne deixou tudo igual em Wembley. Final 1-1. Também em Londres, a Sérvia, terceiro adversário do Brasil na Copa, enfrentou a Nigéria. Mitrovic fez o primeiro. E também o segundo gol da Sérvia. A Suécia enfrentou a Romênia, que não vai estar na Copa da Rússia, e se deu mal. Rotariu recebeu na área e bateu cruzado. Final 1-0 Romênia. E já no clima de Copa do Mundo, passageiros de 5 voos que fizeram a ponte aérea Rio-São Paulo puderam voar ao lado de ex-jogadores da seleção, cada um representando dos 5 títulos mundiais do Brasil. O painel do aeroporto mostrou mais do que só o número de voo. 1962, 1970, era a história do nosso futebol prestes a decolar. A gente foi seguindo as pegadas dos campeões e bastou notar os olhares para saber que eles estavam por aqui. A gente decidiu embarcar na história do Tri, ao lado de um dos maiores volantes da seleção. As boas-vindas ao nosso eterno Clodoaldo, campeão da Seleção Brasileira de 1970. A ideia foi da companhia aérea, que é uma das patrocinadoras oficiais da Seleção Brasileira. Todos os passageiros receberam uma camisa verde e amarela. Aí, o avião virou arquibancada. Faz de conta que a gente está viajando no tempo, 48 anos atrás. A torcida vestindo a mesma amarelinha que os jogadores usaram na conquista do Tri, a seleção que voou alto na Copa de 70. E aí, no meio do campo ou no meio do voo, alguém que de fato esteve lá. Clodoaldo, já que seu trabalho o voo todo foi autografar camisas, você autografa essa aqui para mim também, por favor? Será um prazer. Não vou perder essa oportunidade. Foi o que fez também a Maria Fernanda. A última vez que ela viu o Clodoaldo pessoalmente foi justamente em 1970, no último jogo que a seleção fez antes de viajar para o México. Eles pararam em Manaus, que eu morava na época, e fizeram um jogo de despedida. E eu fui nesse jogo. O seu Itamar também é daquele tempo. Segurou as lágrimas no encontro com o ídolo. O maior prazer foi ver um dos grandes ídolos do futebol da minha época, o Clodoaldo. O tricampeão ainda foi homenageado durante a viagem. E na sua simplicidade, ainda brincou com os passageiros. Eu me preocupei bastante, porque eu pensei que eu ia pilotar o avião. Porque eu já fui capitão da seleção do Santos Futebol Clube. Foram só 50 minutos ao lado do Clodoaldo. A paciência que ele teve para autografar tantas camisas foi a mesma para receber tanto carinho na despedida. O craque fez jus à seleção que representou. Merece, porque é uma seleção como as demais, são seleções que tiveram êxito, conquista no Mundial, seleções inesquecíveis que estão na memória do torcedor brasileiro. Pepe de 58, Mengalvio de 62, Clodoaldo de 70, Zete de 94 e Luizão de 2002. Daqui a 4 anos, quem será o representante do Hexa a voar com a gente? 5h56, vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo. Tive imagens ao vivo aí da Avenida Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. Nesse momento o trânsito é tranquilo, mas deve se intensificar nas próximas horas. Para o motorista que está saindo de casa agora, não esquecer que o rodízio vale para os carros com placas final 5 e 6. E para você que é usuário de transporte público, o sistema de trens e metrôs está operando normalmente. Amanhã da quarta-feira, em São Paulo, começa com sol entre nuvens e elevação de temperatura. O tempo abafado contribui com pancadas rápidas e isoladas de chuva, mínimas de 19 e máximas de 29 graus.
E um cão farejador da Polícia Militar encontrou drogas e armas durante uma operação na favela do Iporanga, na região de Santa Amaro, na zona sul de São Paulo. Thor foi o responsável pela apreensão. Segundo a PM, o cachorro farejou as drogas que estavam dentro de uma casa. Lá foram encontradas quase 90 quilos de maconha, 30 de cocaína, além de crack e 500 frascos de lança-perfume. Os agentes também apreenderam 3 armas de fogo e munição. 7 pessoas acabaram presas. E a polícia de São Paulo investiga se a morte de 3 homens dentro de uma loja de ferramentas elétricas foi motivada por vingança pessoal. As vítimas, entre elas pai e filho, foram encontradas amarradas e amordaçadas. O comércio da região amanheceu de luto. Um ato em solidariedade à morte dos 3 homens que trabalhavam nesta loja de locação e manutenção de ferramentas elétricas. O dono, Edinaldo Bezerra, de 55 anos, o filho dele, Renan Bezerra, de 30, e o funcionário Norberto de Castro, de 45, foram encontrados mortos no depósito. As mãos amarradas para trás, as pernas amarradas também e a boca amordaçada. Peritos suspeitam que Renan, que era casado e pai de 2 filhos, tenha sido torturado. Para abafar o barulho, eles ligaram uma furadeira para fazer bastante barulho para não escutar os tiros. Parentes das vítimas contam que estranharam a demora em voltar para casa. Investigadores do Departamento de Homicídios passaram o dia em busca de câmeras de segurança da região. É que os assassinos levaram o computador com as imagens da loja. A polícia tem 2 hipóteses para o crime. A primeira é que Edinaldo estaria cobrando algumas dívidas, o que pode ter motivado uma vingança. A segunda estaria ligada a supostos envolvimentos amorosos dele. Nada foi roubado. Tem ferramenta lá de 14, 15 mil reais. Então eu acredito que não foi roubo, foi exatamente uma vingança. Os corpos serão enterrados nesta quarta-feira. Se alguém devia alguma coisa e teve que pagar com a vida, o meu irmão, ele entrou simplesmente porque ele estava no local errado, na hora errada. E uma ótima quarta-feira para você. Tchau!